né? Deixa eu só declarar em nome do Elael abertas as atividades de verão, né? Isso aqui para jogar fora, cara? Essa não então. Atividades formativas de verão 2015, elas são as 12ª, né? Ou seja, o Elael já vem promovendo isso há 12 anos, né? E é aquela história de ele não consegue ficar parado, chega assim, no verão ele bota todo mundo para trabalhar, né? Então ele fala assim, pô, passar janeiro, fevereiro, março, até março para ter aula de novo? Não, vamos dar aula antes, não tem problema não. Né? Então, todos são muito bem-vindos, né? E só fazendo um overview, né, dessas atividades formativas, a gente vai ter esse curso, que é o meu, né, que é um curso, na verdade, de teoria de campos, né, assim, da teoria de campo na prática. Né? A gente não está preocupado com grandes questões existenciais da teoria de campos, nem nada. A gente está preocupado em direcionar a pessoa o mais rápido possível para o entendimento de como fazer as contas, de como é que são os cálculos, como é que são as coisas, etc. e tal, né? Quer dizer, a teoria de campo não é um negócio simples, de forma nenhuma, ninguém está dizendo isso, mas ficar capaz de fazer as contas, né, não é uma coisa também tão do outro mundo, não. Você pode fazer mais ou menos rápido, não tem muito problema. A ideia desse curso é que nessas 9 aulas, um cara que entre aqui com a noção assim, básica, né, do relatividade especial, mecânica quântica, talvez um pouco de teoria clássica de campos, né? Talvez um pouco, mas não é necessariamente o caso, né? Saia mais ou menos confortável, né? Com as palavras diagrama de Feynman, renormalização, grupo de renormalização, essas coisas assim, né? Mais ou menos confortável. Confortável mesmo a gente nunca fica. Né? Bom, tem o meu curso, já falei demais dele, não era para falar tanto assim. Tem o curso do próprio Elael, que é um curso sobre SUN e suas representações, né? Então, nesse curso aí do Elael, em princípio a ideia é que as pessoas tomem contato com todo o grupo SUN, a álgebra de Lie do SUN, representações do SUN, produtos tensoriais de representações do SUN, etc. Por quê? Né? Porque o meu curso e esse curso do Elael, esses dois cursos estão sendo dados nessas atividades formativas de verão, se bobear pela primeira vez, né? Porque nós damos também um outro curso chamado Interações Fundamentais, isso aqui sempre acontece no segundo semestre, né? Aqui no CBPF. E esse curso de Interações Fundamentais, ele deveria ter um pré-requisito, né? O pré-requisito é que a pessoa já chegasse sabendo teoria de grupos e teoria de campos, né? Mas é um pré-requisito irreal, né? Acho que nenhuma turma que a gente pegou até agora sabia nem uma coisa nem a outra, né? Então, o que a gente tem que acontece, né? Você não vai ficar lá falando sozinho, então você gasta um bom tempo do curso falando sobre teoria de grupos, falando também sobre teoria de campos. Aliás, a teoria de campos você nem gasta esse tempo. O curso não dá tempo, né? Então, a gente sempre faz o seguinte, a gente encerra o curso oficial e continua, entende? Aí sim que a gente vai falar de teoria de campos, mas também introdução, né, essas coisas todas. Então, para a gente se livrar um pouco dessa carga, né, a gente pensou no seguinte esquema. A gente vai dar esse curso e ele vai ser filmado, e com isso a gente agradece publicamente aqui o Tchalka, né, que está filmando o curso aí para a gente. O Tchalka já é o nosso velho conhecido, de todo mundo que frequenta as atividades da Elael, né? Tem filmado aí todas essas coisas e vocês podem encontrar todos esses eventos filmados lá no site da AprendaNet, né? Que é da empresa do Renato Dori, né? Propaganda, tudo bem. Então, com isso tudo filmado, a ideia é que as próximas pessoas que forem fazer o curso de Interações Fundamentais tenham visto antes por vídeo e eventualmente por um conjunto de notas de aula que também a gente deve disponibilizar, né? Esse material, tanto teoria de grupos, SUN e suas representações, quanto teoria de campos básica, né?
E aí, quando a gente for falar de interações fundamentais, nós vamos falar de interações fundamentais mesmo, né? Aí o curso começa, né, com espectroscopia hadrônica, direto, né? Você não precisa mais desenvolver toda a coisa do SON para justificar os multipletos hadrônicos, como a gente tem feito aí esses anos todos, né? Então o curso vai ter condição de avançar e virar um curso, vamos dizer, normal, né? Normal em termos mais desenvolvidos, né? Ou em termos internacionais, né? Quer dizer, a gente comete a suprema heresia de dar um curso de QCD, por exemplo, a minha parte é QCD, onde as últimas aulas, na verdade, deveriam ser as primeiras de um curso normal de QCD, né? Quer dizer, você termina falando da Lagrangiana clássica da QCD, a Lagrangiana da QCD deve ser o ponto de partida, né, desse curso, que acaba sendo o final. Não é culpa de ninguém, né? É culpa do destino, mas vamos ver se a gente consegue dar um passo a mais para a gente aliviar essa história, né? Além dos nossos cursos, que tem esse contexto, né, que eu estou colocando aí para vocês, a gente tem mais 2 cursos, né, com visões bastante particulares aqui, né, de duas pessoas que também sempre colaboram aqui com a gente. Um deles é o Renato Dori, tá certo? Que vai dar o curso de desconstrução do modelo padrão, né? Ou seja, o nome já fala bastante, né? É uma questão de criticar diversas hipóteses, diversas coisas que estão na base do modelo padrão e diversos pontos de vista também, né? Ali. E o curso do Armando Rodrigues, que é logo agora depois do meu curso, né? As aulas dele são às quartas-feiras, né? E vão ser sempre às 4 horas da tarde, logo depois do meu curso, que se chama Reconstruindo o Espaço-Tempo após o Big Bang, né? Esse curso, infelizmente, eu não tive acesso à ementa dele, né? Embora o Armando tenha me mandado, mas eu não tive tempo de ler, né? Então não é culpa do Armando, é minha culpa, né? Mas de qualquer forma, tanto o Armando quanto o Renato Dori são pessoas que estão sempre aqui com a gente. O Armando colabora praticamente todo verão com as atividades formativas aqui de verão, né, da Lael. E também já deu cursos básicos aqui no CVPF excelentes. Ele deu um curso de um semestre, que era um curso de integrais de trajetória, que eu acho uma referência, assim, o curso que ele deu, né? Ele é um cara muito bom professor também, um cara com toda a disponibilidade para discutir, né? O Renato Dori também está sempre aqui, todo mundo que frequenta conhece, né, ele. Então, a ideia é prover um ambiente de discussão aí nesses 3 meses que, entre aspas, a gente não fica fazendo nada, a gente fica fazendo a tese, né? Aproveitando para fazer outras coisas que a gente não faz durante o semestre, que tem reunião do COSSE, essas coisas, né? Além disso, a gente vai ter seminários, tá certo? Estão programados aqui 4 seminários, dias 23, 30, dia 11 e dia 27 de fevereiro, 23, 30 de janeiro, 11 e 27 de fevereiro. Acredito que todo mundo tenha recebido isso aqui, né, por e-mail, né? Esse aqui do dia 11 está sub júdice, porque ele choca, é uma quarta-feira, ele choca exatamente com a aula do Armando, né, às 4 horas da tarde. Mas eu vou conversar com a Lael e depois a gente corrige isso, se for o caso, certo? Beleza. Então, sem mais delongas, né, até porque já delonguei demais, né, deixa eu começar essa história, né? Acho que é a melhor coisa que a gente faz. Então, a gente fala de métodos funcionais, né? Mas na verdade, tipo assim, a primeira coisa que a maior parte das pessoas pode ser que pense o cara vai falar de integral funcional, né? Sim, eu vou falar de integral funcional, mas só depois que eu tiver regras de Feynman na minha mão, tá certo? O que eu quero mostrar para vocês, e eu acho que é bastante econômico, né? E faz com que você consiga chegar em todos os resultados convencionais, né, bastante rápido, é que a integral funcional em si ela não é obrigatória, vamos dizer assim, o caminho mais curto para você tirar as regras de Feynman nem nada. Existem outros caminhos,
E um caminho em particular é através do que a gente chama aí de construção de Simanzik, né? Que é o que a gente vai fazer aqui. Não é nada do outro planeta, muito pelo contrário. E eu não conheço, né, a maneira mais rápida de colocar você para fazer conta, se for o caso. Né? Então, o plano mais ou menos do curso vai ser o seguinte, né? Primeiro a gente vai fazer uma revisão sobre quantização canônica. A revisão é a velocidade da luz, né? Mas é uma revisão, para a gente ter um background comum, né? Todo mundo está partindo da mesma coisa. A quantização canônica é basicamente você fazer o que você costuma fazer na mecânica quântica não relativística. Lá você tem graus de liberdade clássicos, você associa seus graus de liberdade clássicos a operadores, né? Você herda as relações de comutação, as relações entre os parênteses de Poisson, você transforma em comutadores, né? Você preserva a álgebra, né, nessa história. E a partir daí você tem uma newtoniana, procura saber os autoestados da newtoniana, etc. e tal, e verificar a evolução temporal do seu sistema. Né? Basicamente o que nós vamos fazer é a mesma coisa, só que o sistema que nós vamos estar quantizando, gerúndio estranho aí de teleatendimento, né? O sistema que nós vamos quantizar, vou colocar melhor, né? É uma teoria clássica de campo, né? Tipo assim, como se eu estivesse quantizando a eletrodinâmica, só que uma teoria muito mais simples, né? Que vai ser o protótipo do nosso exemplo aqui, vai ser uma teoria escalar. Né? Bom, aí, feita a quantização canônica, a gente vai, uma revisão breve da quantização canônica, provavelmente hoje ainda, né, tudo isso, nós vamos partir para as funções de Green, né? Vamos definir o que são as funções de Green. E um objeto associado com as funções de Green, que é um chamado funcional gerador. Né? Então, a ideia do funcional gerador é você ter um cara que, através dele, você calcula as funções de Green. O que são as funções de Green? Calma, né? Vai rolar. Né? Através dele, a gente calcula as funções de Green simplesmente aplicando derivadas sobre ele, derivadas funcionais, no caso. Né? Também vamos aprender o que é uma derivada funcional. Né? Depois a famosa construção de Simanzik, né? Construção de Simanzik e equação do Dyson-Schwinger. Aí o cara sai todo orgulhoso, fala, pô, eu escrevi um monte de nome feio lá no quadro, né? Logo na primeira aula. Né? Mas, bom, construção de Simanzik é um nome feio mesmo, porque são poucos os livros que vocês vão encontrar esse termo, construção de Simanzik. Né? Mas a equação de Dyson-Schwinger não é tão feia assim não. Praticamente todos os livros de teoria de campo falam sobre equações de Dyson-Schwinger, mas não falam com esse ponto de vista que eu vou apresentar aqui, que é um ponto de vista que torna as equações de Dyson-Schwinger muito fundamentais e muito diretas para que a gente consiga definir o que nós chamamos de método, abordagem funcional para a teoria de campo. A abordagem funcional para a teoria de campo está baseada nisso, nessa equação que está aqui. E essa equação vai ser o ponto central para tudo, inclusive para a teoria de integrais de trajetória. Depois. Bom, colocada a equação de Dyson-Schwinger, vamos analisar uma solução perturbativa da equação de Dyson-Schwinger. Certo? Uma solução perturbativa. E isso aí é tudo que nós sabemos fazer na física, teoria de perturbações, clássica ou quântica, né? E variações sobre esse tema, na verdade. Né?
Quer dizer, muitas vezes vocês vão ver na literatura os caras falam assim, método não perturbativo. Aí você fala, opa, maravilha. Né? Então o cara está me dando uma informação exata de algum medo engano. Né? Por exemplo, se você tem um grupo de simetria que é SUN, né? Os caras conseguem fazer a expansão em potências de 1 sobre N. Isso é dito não perturbativo, e é verdade, não é perturbativo no sentido de que você pode ter um troço independente da constante de acoplamento, mais coisas dependentes da constante de acoplamento, coisas dependentes da constante de acoplamento ao quadrado, ao cubo, ao quarto, etc. Não é assim o esquema. Quer dizer, uma ordem de 1 sobre N vai englobar infinitas ordens, né, na constante de acoplamento. Então é nesse sentido que o cara fala não perturbativo, mas é uma aproximação do mesmo jeito. O problema é que o parâmetro da sua aproximação não é a constante de acoplamento, é 1 sobre N. Né? Então, no final das contas, assim, de um ponto de vista generalizado, você continua fazendo teoria de perturbações, de alguma maneira. Né? Bom, a gente fala sobre essa solução perturbativa e aí, irresistivelmente, aparecem imediatamente as regras de Feynman. Né? Certo? Que todo mundo vai dar graças a Deus depois que elas aparecerem na frente da gente. Quem não conhece. Quem já conhece já deu graças a Deus agora. Né? Daí a gente passa para a integração funcional, mas com um bônus tremendo a essa altura do campeonato. Né? Tá bom, nós estamos fazendo coisas que matematicamente pode ser que estejam indefinidas, etc. Então, estamos fazendo. Né? Vamos comentar sobre isso quando aparecer a hora. Né? Mas costuma-se dizer que a integral funcional é um mero artifício, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bom, e ninguém costuma questionar a solução perturbativa nem as regras de Feynman, a menos depois da renormalização, quando você quer somar tudo e ver que dá divergente. Aí você começa a ter problemas existenciais. Mas antes disso, você fala, não, aqui eu posso seguir quantização canônica e tal. Esse aqui é o lugar onde você chega pela quantização canônica, certo? Aqui é a integração funcional, e aí vai ficar bastante claro que esse lugar é o mesmo, tá certo? Você chega na mesma história. Isso aí não é um teorema que eu estou demonstrando, eu esteja demonstrando aqui, né? Mas eu espero fortalecer a intuição de vocês de que a integração funcional é uma coisa bastante natural nessa história. Né? E mais, ela pode dar informações que você não obteria se você tivesse pura e simplesmente preso à formulação canônica original. Né? Aí nós temos os últimos 2 tópicos, né, do mini curso, que vão falar sobre divergências, né, regularização dessas divergências e remoção ou renormalização. Tudo isso vai ser feito de uma maneira muito esquemática, né? Porque dá para reconhecer, nós temos 9 aulas, isso aqui sozinho é um curso, né? Sozinho, um curso inteiro, não só de 9 aulas, né? Muito mais às vezes, né? Mas a ideia aqui, mais uma vez eu insisto, né? Deixar as pessoas confortáveis, pelo menos, tendo a ideia geral do que está acontecendo, certo? Se isso acontecer no final desse troço, eu acho que deu tudo certo. Né? E, finalmente, a gente vai falar sobre o grupo de renormalização. E aquela história de constantes de acoplamento que não são tão constantes assim, né? Em inglês é running coupling constants, né? Então, você tem uma tradução, uma tentativa de tradução absolutamente paradoxal, né? Uma constante que varia, né? Certo?
É uma constante que varia. Então eu prefiro isso aí que não é uma tradução, né? É um refraseamento, é uma constante de acoplamento efetiva. Significa que em cada faixa de energia, de cada processo que você está analisando, você usa uma constante diferente da constante que você usaria em outra faixa, certo? Então essa constante de acoplamento, na verdade, não é tão constante assim, ela depende da energia, né, do processo que você está considerando, e ela vai variar com a energia. Aí você pode imediatamente, né, já conjecturar algumas consequências disso, né? Se a constante depende da energia, bom, ela pode aumentar, ela pode diminuir, né, de acordo com a energia. Então, a sua teoria de perturbações, ela pode ficar melhor se a sua constante de acoplamento diminuir, ou ela pode ficar pior se a sua constante de acoplamento aumentar, né? Então, você vê, a própria expansão perturbativa começa a entrar em jogo, né? E você tem uma espécie de cobra mordendo o rabo aí, porque você fez toda a brincadeira de teoria de perturbações, né, e regras de Feynman, supondo que você tinha uma constante de acoplamento pequena. Senão, que negócio é esse de expansão perturbativa? Só que lá na frente você pode eventualmente descobrir que o seu regime perturbativo só é válido para uma certa faixa de energia. Para outras faixas de energia pode ser que você simplesmente esteja condenado ao fracasso. Certo? Mas isso também nós vamos discutir mais. Esse comportamento das constantes de acoplamento como função da energia, né, ele vem exatamente do grupo de renormalização. E o grupo de renormalização vem da renormalização, tá certo? Pelo menos na teoria de campo, né? Então, outro preconceito que eu convido todos a abandonarem, né, é aquela história, renormalização é jogar sujeira para debaixo do tapete, né? Sim e não, né? Sim e não porque é como se você fizesse isso, você é empregado doméstico, você está fazendo isso com a anuência da dona de casa. Ela está falando, sim, pode jogar a sujeira para debaixo do tapete, porque o tapete é para isso mesmo, tá certo? Então, jogar a sujeira para debaixo do tapete, ou seja, engolir essas divergências que você está colocando aí, é um direito que a teoria de campo te dá. Embora seja muito difícil, no mini curso aí de 9 aulas, a gente mostrar claramente que você tem o direito de fazer isso, tá certo? Às vezes, se eu não vou mostrar, na hora apropriada, eu dou as indicações necessárias e dou algumas referências para vocês, tá certo? Então é isso aqui que a gente vai fazer nessas 9 aulas. Todos que me conhecem, né, sabem que 9 aulas é só o início da história. Então, eu espero ardentemente terminar tudo em 9 aulas. Mas se não der, né, a gente de repente arruma aí mais uma aulinha ou duas, uma coisa assim. Para mim, o mais importante aqui é que a gente tenha um ambiente saudável de discussão e que a gente saiba o espírito da coisa, que a gente saiba, todo mundo saiba do que se trata, do que a coisa está acontecendo, né? Eu não tenho nenhum compromisso com cumprir ementa nenhuma, nem essa que eu acabei de escrever aqui, tá certo? Meu compromisso aqui é justamente tentar estabelecer esse ambiente de discussão com vocês, e numa discussão tem que estar todo mundo sabendo do que se trata, né, das coisas. Então, quero que todo mundo venha junto, né? Não quero deixar ninguém para trás. Sei que tem gente que anda na frente, mas mesmo assim não quero deixar ninguém para frente. Legal. Então vamos começar do começo, né? O começo é aquela coisa de quantização canônica, né? E a estratégia, né? Quantização canônica do quê? Né? Essa é a pergunta. O que nós vamos quantizar é uma teoria clássica de campos, que nós chamaríamos de uma teoria clássica de campos, né? Então, quantização do quê? Teoria clássica de campos. Também pode ser trabalho de conclusão de curso, mas aqui é a teoria clássica de campos, né? Quando eu falo clássico aqui,
cuidado porque pode ter H cortado metido no meio, tá certo? A gente vai ver, em particular, no exemplo mor que a gente vai considerar aqui, que não tem uma teoria clássica para esse campo, né, no sentido estrito mesmo. Né? Mas quando eu falo clássico, eu estou querendo me referir a uma situação em que os objetos fundamentais, os graus de liberdade que eu estou trabalhando, não são operadores. Tá certo? Eles não são operadores. Então, eu tenho uma situação inicial onde eu tenho lá, sei lá, um sistema contínuo, um sistema de infinitos e contínuos graus de liberdade, e o problema que eu me coloco é como quantizar esse sistema de infinitos e contínuos graus de liberdade, tá certo? Os parâmetros que envolvem, vamos dizer, a lagrangiana desse sistema, né, ou a hamiltoniana, clássicos, podem envolver C e H cortado, tá certo? E aí o cara pode suspeitar, né? Eu não estou fazendo nada clássico, né? Eu estou fazendo, sei lá, uma segunda quantização, alguma coisa desse tipo, né? O nome segunda quantização eu considero pelo menos um péssimo nome, porque você só quantiza uma vez de qualquer jeito, tá certo? Ou você está pegando um objeto, um sistema de campos clássicos e está transformando num sistema quântico. Em todas as situações, seja na mecânica de número finito de graus de liberdade, seja na teoria clássica de campos, você está fazendo exatamente o mesmo movimento. Entende? Então, assim, o termo segunda quantização dá uma ideia assim, de como se você estivesse fazendo uma coisa a mais, mas você não está, você está fazendo a mesma coisa. O problema é o sistema de base do qual você está partindo, mas isso vai ficar mais claro aqui. Né? Bom, e por que eu quero quantizar mesmo a teoria clássica de campos? Né? Bom, tem uma motivação original, né, que pode ser assim, primeira evidência, né, da mecânica quântica que apareceu requereu que o eletromagnetismo, que é uma teoria clássica de campo, fosse quantizado. Né? Quer dizer, o conceito de fóton, tal como Planck propôs em 1900, ele realmente só vai ser plenamente realizado quando o eletromagnetismo tiver sido quantizado completamente. Né? Até então, até uma quantização do campo eletromagnético como um todo, que foi feita pelo Dirac, né, e por várias outras pessoas, por volta da década de 30, olha o tempo que passou. Né? Você vai falar em fóton, mas vai falar em fóton sem saber direito do que você está falando, né? No final das contas. Então você poderia falar, não, então eu tenho que seguir o exemplo do eletromagnetismo, e como o eletromagnetismo envolve aí uns campos específicos, né? E daqui a pouco a gente fala em quão específicos eles são, a gente pode generalizar e quantizar campos de naturezas completamente gerais. Né? Mas onde é que eu sou levado com isso? Sair quantizando coisas de natureza absolutamente geral. Né? Eu tenho que admitir para vocês, né, que se eu estivesse começando a estudar a teoria de campos agora, né, eu não saberia responder essa pergunta. Né? Por que eu saio quantizando os campos por aí? Por que eu saio pegando a teoria clássica de campos e transformando na teoria quântica de campos? Você tem um monte de razões históricas. Seguir a história é uma pista, ajuda a gente a descobrir o porquê. Mas a verdade é que, estruturalmente falando, essa é uma pergunta que tem uma resposta muito difícil. Né? E a resposta, no final das contas, é porque não há outra coisa a fazer. Tá certo? Se você quiser discutir a física das partículas elementares relativísticas, tá certo? Você vai terminar com uma teoria quântica de campos. Essa é a resposta. O lugar onde, na minha opinião, essa resposta fica clara, né, completamente clara, do ponto de vista didático, é o livro do Weinberg. Tá certo? No livro do Weinberg, ele pega e desenvolve esse ponto de vista entre o capítulo 1 e o capítulo 5, ou 6, do livro dele. Tá certo? Então, para quem quiser saber a resposta para essa pergunta, pode ler o Weinberg do capítulo 1 até o 5, ou 6,
né? E a resposta está lá, né? É uma resposta extremamente técnica, complicada, cheia de nuances, cheia de sutilezas, né? E por ser uma resposta tão complexa quanto isso, ela é objeto de um curso aqui na pós-graduação do CBPF, que acontece todo primeiro semestre. É o curso de Métodos Teóricos para a Física de Altas Energias. Então esse curso, ele pretende sempre responder essa pergunta, né? Por que usar campos quânticos? Né? Por que isso? Então é um curso de pré-teoria de campos. É um curso de pré-teoria de campos, mas que eu diria, baseado nos acidentes que tiveram dentro da minha formação, né? É um curso indispensável. Né? Enfim, todo mundo então já passou pelo curso de Métodos Teóricos para a Física de Altas Energias, já sabe, está convicto que quantizar campos é uma boa, tá certo? Então, a gente terminou esse curso, né? Não vamos mais fazer essa pergunta. Quem tiver a pergunta para fazer vai se matricular, que agora no primeiro semestre eu estou dando o curso aí, não tem problema nenhum, né? E a gente vai partir daí. Então, a gente tem uma pergunta difícil que a gente respondeu, a gente tem que quantizar os campos, então agora o nosso problema é como fazer isso da maneira mais econômica possível, tá certo? Os tais campos que eu pretendo quantizar, eles são, em princípio, funções clássicas, né? Que carregam representações do grupo de Lorentz, né? Então vamos colocar aqui um índice, pode ser um multi-índice também, né? I genérico, tá certo? E quando eu digo que eles carregam representações do grupo de Lorentz, eu estou querendo dizer que se eu fizer uma transformação de Lorentz, tá certo? Transformação de Lorentz é uma coisa assim. Certo? Se eu fizer uma transformação de Lorentz, esse cara que está aqui, ele se transforma, em geral, dessa maneira aqui. Então, vamos olhar para essa fórmula e reconhecer várias coisas aí dentro dela, né? Primeiro, desse lado tem x, desse lado tem x', tá certo? X' são as coordenadas do espaço-tempo transformadas por uma transformação de Lorentz, né? Segundo, esse cara tem um índice, né? E esse índice também é tocado pela transformação, certo? Por exemplo, digamos a componente 1 desse cara é uma combinação linear da componente 1, da componente 2, da componente 3, da componente 4, assim por diante, certo? Então esse índice que esse campo tem, ele não fica solitário, invariante, sossegado perante a transformação de Lorentz, mas ele também sofre uma alteração quando acontece a transformação de Lorentz. Essa alteração que esse índice sofre, é claro, né, tem que ser dependente da transformação de Lorentz que você está fazendo. Não é isso? Ok? Quer dizer, isso aqui é uma combinação linear. Os coeficientes devem depender do que eu chamei de linha, né? Do que eu chamei de transformação em relação à parte original. E segundo e terceiro ou quarto, não sei mais, já perdi a conta, né? Há uma alteração de forma funcional, né? Sendo levada ali. O que essa equação está dizendo é que essa alteração na forma funcional, ela é, na verdade, uma alteração linear, tá certo? É uma combinação linear das formas funcionais anteriores. Então você tem um linha aqui, você tem índice I, você tem um x que se transforma e você tem coeficientes que na sua transformação dependem do lambda, né? Todo mundo já deveria estar mais ou menos familiarizado com situações como essa, mas se vocês não estão, deixa eu recordar para vocês onde é que isso aparece na mecânica quântica não relativista, né? Quando você trabalha com uma partícula sem spin, né, não está considerando spin, e você pensa em rotações, a sua função de onda tem esse comportamento aqui. Onde agora você tem o seguinte, x' i
é igual a R, IJ, XJ. Isso aqui é uma rotação, tá certo? Isso aqui são as coordenadas transformadas e você costuma dizer que a sua função de onda transformada ela é um escalar perante rotações. Isso se você está descrevendo uma situação onde sua partícula não tem spin. Mas se você está descrevendo, por exemplo, uma situação onde a partícula tem spin, como a equação de Pauli, né? E aí você tem um espinor, um cara que tem o componente 1 e o componente 2, tá certo? Então você pode botar um I no teu psi e o seu I varia de 1 a 2. Né? Esse cara que você tem aqui, ele se transforma sob rotações, tá certo? Dessa maneira aqui, ó, como R e J, eu vou botar um superíndice 1,5, vamos chamar de S, para a gente ficar em paralelo, né? De R, psi, J, de X. Um espinor, o espinor de Pauli, tá certo? Ele tem que se transformar desse jeito. Um espinor de Pauli, ele carrega a representação de spin 1,5 do grupo de rotações. Tá certo? Ou seja, a representação bidimensional do grupo de rotações. Isso daqui é uma rotação, né? É uma matriz 2x2 que está associada a uma rotação genérica no espaço tridimensional. Tá certo? Não sei qual capítulo do livro do Sakurai é isso, mas está lá em algum lugar. Tá certo? Vou apagar aqui rapidinho para não confundir. Tá certo? Quer dizer, esse índice aqui, nesse exemplo que eu dei, né? Aqui eu deveria até trocar, né? Alfa, beta, né? Para não confundir com esse I aqui, né? Esse I, no exemplo não relativístico, é um índice do espinor de Pauli, que vai de 1 a 2, tá certo? Então ele aparece lá. Então, a única coisa que nós estamos fazendo aqui é considerar objetos, né? Só que eles não são funções de onda, a gente abriu mão dessa interpretação de função de onda. Essa interpretação é muito problemática, essa interpretação dá problema para o caso do campo escalar, dá problema para o caso do campo de spin meio, dá problema para todo mundo. Então isso aqui não é função de onda, é um campo clássico, seja ele qual for, né? Formal. Mas ele tem propriedades de transformação muito parecidas com as propriedades que eu já vi que um espinor tem sobre rotações. Só que aqui é sobre transformações de Lorentz. É outro tipo de transformação. Né? O que acontece se eu fizer duas dessas transformações em sequência? Né? Se eu tiver, por exemplo, duas linhas I de X, duas linhas, né? Vamos supor que aqui eu tenha um lambda 2, certo? E o X, duas linhas Mi, seja um lambda 1 Mi, X', Mi. Então vocês estão reparando, eu peguei o X e fiz uma transformação para X' por uma matriz lambda 2, tá certo? E aqui eu pego o X', faço uma transformação para X duas linhas por uma matriz lambda 1, tá certo? Tanto a matriz lambda 2 quanto a lambda 1, por hipótese, são transformações de Lorentz. Isso significa que elas satisfazem essa condição aqui, né? Que é o que caracteriza uma transformação de Lorentz. Aqui a transposta da matriz é até a matriz que representa a métrica, né? Então, isso aqui é a generalização da condição de ortogonalidade de rotações, vamos dizer assim. Né? Então, eu fiz duas transformações de Lorentz. Então, para manter a coerência, né? O φi duas linhas, de x duas linhas, ele vai ser um S IJ de lambda 1, né? Φ' J de x', né? E o φ' J de x' vai ser um S JK de lambda 2 φK de x. Tá certo? Só que se eu faço a transformação de x para x' e de x' para x duas linhas, é claro que existe uma transformação direta de x para x duas linhas. Né? Essa transformação é assim.
x duas linhas mid é lambda 2, lambda 1, lambda 2. Não é isso? É só compor essas duas aqui que você vai terminar nessa. Né? Bom, então, ao mesmo tempo, o φi, duas linhas, de x duas linhas, ele tem que poder ser escrito como um certo SIK de lambda 1, lambda 2, né? Vezes o φk de x. Né? Se eu comparar agora esse cara aqui com esse cara aqui, né, essa equação, esse final dessa equação com esse final dessa equação, isso aqui só funciona se acontecer esse negócio aqui, ó. O SIK de lambda 1 e lambda 2 for o SIJ de lambda 1, o SJK de lambda 2. Portanto, se eu tiver um objeto que, ao se transformar, né, carrega aqui um conjunto de coeficientes dependentes do lambda, dependentes da transformação de Lorentz, né, e essa lei de transformação for linear dessa maneira que está aqui, não há escapatória. Esse conjunto de coeficientes, esses S's que estão aparecendo aí, formam uma representação do grupo de Lorentz. Né? Por quê? Né? Eu sei o quê? Lambda 1 vezes lambda 2 é um certo lambda 3. Né? É certo? Bom, então está aqui o lambda 3. Você pode encarar o S de lambda como sendo uma correspondência que a cada transformação de Lorentz te dá uma matriz n por n. Eu não sei qual é a dimensão desses coeficientes, é uma certa dimensão aí. Né? O cara varia de 1 a n. Se ele variar de 1 a n, essa matriz aqui é uma matriz n por n. Né? Então, isso aqui você pode ver como uma correspondência que pega uma transformação de Lorentz e te dá uma matriz n por n associada com ela. Mas essa correspondência não faz só isso. Ela preserva a lei de composição do grupo de Lorentz. Tá certo? Essa correspondência faz isso. Preserva a lei de composição do grupo de Lorentz. O que acontece com as matrizes lambda 1 e lambda 2, quando você multiplica essas matrizes, acontece com as matrizes associadas a lambda 1 e associadas a lambda 2. Acontece igualzinho. Isso é tecnicamente o que a gente chama de uma representação. Então, as matrizes lá que representam o grupo de Lorentz, em geral, a gente começa a representá-las em 4 dimensões. Né? Você pensa nas transformações do espaço-tempo, né? Como a gente aprende relatividade especial e tal. Mas isso daqui nos abre a possibilidade de considerar representações do grupo de Lorentz em n dimensões. Maiores do que 4 ou menores do que 4. Certo? De fato, há representações do grupo de Lorentz bidimensionais, né? Quadridimensionais, é claro, a gente conhece. Quadridimensionais e não equivalentes à representação quadridimensional usual, que a gente conhece também. E de dimensões superiores à vontade. Certo? Então, quando a gente estabelece que os campos dos quais nós vamos partir se transformam por transformações de Lorentz dessa maneira, a gente está automaticamente dizendo que esses coeficientes são representações do grupo de Lorentz. Então, a gente diz que eles carregam representações do grupo de Lorentz. Os campos carregam representações do grupo de Lorentz. Certo? São um jargão. Né? E por que eu imponho esse troço que está aqui? Né? Cara, se eles carregam representações do grupo de Lorentz, eles são objetos simples para que a gente consiga montar escalares ou coisas que são invariantes de Lorentz. Certo? E para que eu quero isso?
se a minha teoria é uma teoria de campos e ela tem simetria de Lorentz, eu tenho que propor objetos dinâmicos invariantes de Lorentz para conseguir realizar essa invariância de Lorentz aí, certo? Então, a principal utilidade de eu ter objetos como esse é construir lagrangianos, tá certo? Construir lagrangianos. Lagrangianos vão ser objetos que eu vou requerer que sejam invariantes de Lorentz, tá certo? Esse requerimento de que eles sejam invariantes de Lorentz vai me conduzir a equações de movimento que são covariantes de Lorentz em geral, tá certo? Então, esses são os objetos que vão constituir, em geral, não é, uma teoria clássica de campos sob consideração para a gente, né? Esses S's, por sua vez, eles não são nada ingênuos, né? Você pode, por exemplo, se colocar a seguinte pergunta, tá legal, a cada partícula eu vou fazer corresponder um campo, tá certo? A cada partícula eu vou fazer corresponder um campo. Mas que campo? Né? Será que para um elétron, por exemplo, eu posso fazer corresponder um campo escalar? Será que para um fóton eu posso fazer corresponder um campo tensorial? Né? Qual é o campo adequado a uma determinada partícula? Esse campo, né, ele já começa dessa maneira, carregando uma representação do grupo de Lorentz. E uma representação do grupo de Lorentz está compatível apenas com determinados spins. Então, várias respostas estão aí. Se você analisar as representações do grupo de Lorentz, cada representação do grupo de Lorentz só é compatível com alguns spins específicos. Por exemplo, a representação de Dirac só é compatível com spin 1,5. Né? A representação escalar só é compatível com spin 0. Né? Então você não consegue descrever uma partícula de spin 0 com a representação de Dirac. Até que você consegue descrever uma partícula de spin 0 com uma representação vetorial. Você consegue fazer isso. Mas você não consegue descrever uma partícula de spin 1 com uma representação escalar. Né? Eu estou falando coisas para vocês que eu não vou demonstrar. Né? Que são, né, coisas que estão naquele outro curso, que todo mundo vai fazer. Né? Mas isso serve só para ilustrar aqui que não tem nenhuma ingenuidade na escolha do tipo de coeficientes que esses campos vão escolher carregar, vão levar com eles, por transformações. Isso é cuidadosamente escolhido para coincidir com o spin da partícula que você está interessado em descrever. Tá certo? Maravilha. Então, tendo falado esse monte de coisas maravilhosas sobre spin, campo, etc. e tal, representações do grupo de Lorentz, a gente vai zerar tudo isso. Né? Todo objeto de estudo nesse curso, né, vai desprezar completamente spins superiores, spin 1,5, spin 1, spin 2, né, spin 3,5, vai desprezar completamente tudo isso. Nós vamos ficar só com o campo escalar. E a razão disso, né, campo protótipo, né? A razão disso é que o campo escalar ele não introduz nenhuma... A maior parte das complicações que você tem devido a spin, etc. e tal, que são coisas interessantíssimas, necessárias para você poder descrever a realidade física, né, e tudo, não está presente no caso do campo escalar. Mas o campo escalar ele já vai conter toda a complexidade dinâmica necessária para que a gente aprenda a quantizar uma teoria de campo. Se você aprende a quantizar uma teoria de campo escalar, você, pelo menos o espírito da coisa, você aprendeu para poder descrever uma teoria de campo genérica. Certo? Então nós vamos procurar descrever um campo escalar nessa história. Né? O ponto de partida para a gente
vai ser, né, uma ação. Né? O que eu vou quantizar? Né? Eu tenho que quantizar alguma coisa, um sistema clássico qualquer. Né? Esse sistema clássico do qual eu vou partir é um sistema associado com um campo escalar, e eu vou partir ainda mais simplificadamente disso, né, de um campo escalar livre, né, caso particular. Daqui a pouco a gente vai sair desse caso particular, mas por enquanto a gente vai segurar nele. Legal. Então, se eu for montar uma ação desse campo escalar, o campo escalar ele é definido em termos de transformações de Lorentz, né? Certo? Você tem uma transformação de Lorentz, né? Lambda transposto eta lambda igual a eta, né? X' lambda x. E o campo escalar, olha só, em comparação com esse cara que está aqui, né? Esse cara é o mais simples possível, né? Ele não tem índice nenhum que misture com nada, etc. e tal. Ele simplesmente, a mudança de forma funcional dele compensa a mudança de ponto para que você tenha o mesmo valor, né, no ponto transformado. Então, se você fosse escrever a ação do campo escalar, a ideia seria escrever uma densidade de Lagrangiana. Né? E a sua densidade de Lagrangiana deveria depender do próprio campo escalar e de derivadas desse campo escalar. Observe que eu estou falando de um campo escalar livre. Né? Quando a gente fala a terminologia livre, a gente quer dizer que não há termos cúbicos ou maiores na Lagrangiana. Por que não? Né? Se você tem um termo quadrático na Lagrangiana, pensa nas equações de movimento. As equações de movimento são essencialmente variação da ação igual a zero. Né? Variação da ação igual a zero, você vai variar a ação em relação a quê? A configuração de campo que você tem lá. Né? Uma variação dessa vai abaixar de uma ordem, né? Por exemplo, se você tiver um polinômio que é φ ao quadrado, a variação de φ ao quadrado é 2φ delta φ. Né? Então, a variação do que você está fazendo, né, a equação de movimento, ela é sempre uma ordem inferior em relação ao campo que você tem, em relação ao lagrangiano que você tem. Se tem um lagrangiano quadrático, a sua equação de movimento vai ser linear. Se tem um lagrangiano cúbico, a sua equação de movimento vai ser quadrática. Se tem um lagrangiano quartico, a sua equação de movimento vai ser cúbica. Né? Então, uma equação de movimento cúbica, uma lagrangiana dependente de φ3, por exemplo, em diante, vai conduzir equações de movimento dependentes de φ2. E essas equações são não lineares. A não linearidade está associada à interação. E nós estamos trabalhando com teorias não interagentes. Né? Livre. Né? Então essa é a razão pela qual a gente está se restringindo, né, a não ter termos cúbicos ou maiores do que cúbicos na Lagrangiana. Né? Bom, então, se eu pensar numa coisa desse tipo, eu tenho fortíssimas restrições para montar o meu Lagrangiano. Né? Meu Lagrangiano pode ser alguma coisa do tipo φ ao quadrado, né? Mais alguma coisa do tipo dmφ, dmφ. Né? E não tem muito mais o que fazer. Né? Não dá para escrever um termo assim, φ dmφ, porque esse termo não é escalar. E eu quero que a minha Lagrangiana seja um escalar, eu quero que a minha ação seja invariante de Lorentz. Porque, para me conduzir equações de movimento covariantes de Lorentz. Né? Então, eu não tenho direito de escrever termos desse tipo dentro da minha Lagrangiana. Né? Eu tenho que escrever termos escalares.
Se φ é um escalar, φ é um quadrado, φ é um cubo, φ é 4 é um escalar. dmφ é um escalar, porque eu estou saturando o índice vetorial que eu tenho aí. Então eu estou montando um escalar com isso. Então a minha lagrangiana mais geral para um campo escalar livre é alguma coisa desse tipo, né? Como eu sei que essa lagrangiana tem que gerar a equação de Klein-Gordon, né, eu vou escrever ela finalmente dessa maneira. Portanto, A é igual a menos 1 meio de M2 e B igual a 1 meio pura e simplesmente. Certo? As equações de movimento dessa lagrangiana, geradas por ela, são assim, né? Isso é o que sai do princípio de minimação, generalização relativista das equações de Euler-Lagrange, né? E isso daqui vai me dar, para essa lagrangiana que a gente escreveu aí, essa equação que está aqui que a gente conhece, a equação de Klein-Gordon. A equação de Klein-Gordon é uma equação obrigatória, né, para praticamente todo o campo quântico relativista. E, obviamente, para todo o campo clássico relativista. As razões para isso são muito profundas, né? São da representação que você tem do grupo de translações, né? Na verdade, das translações do grupo de Poincaré no seu espaço das funções genéricas, né, que carregam representações do grupo de Lorentz, ou, em particular, no espaço de suas funções escalares. Então tem um monte de coisa aí que vocês devem estar percebendo que eu estou dando por conhecidos, né? Para a gente não... Então, só quando aparece eu lembro assim, de mais ou menos chamar a atenção, né? Aqui tem um ponto interessante, né? Como a gente está... A gente olha nos livros de teoria de campos, está sempre um M2 ali na história, né? Mas, na verdade, se você pegar e botar isso aqui em quilos, né? E o d'Alembertiano. O que é d'Alembertiano, né? D'Alembertiano é 1 sobre C2, D2 dt2 menos Laplaciano, não é isso? Então a dimensão do Laplaciano é 1 sobre comprimento ao quadrado, né? Porque, bom, toda derivada, quando atua sobre alguém, diminui a potência que essa pessoa tem da variável que ela está derivando, né? Então, d dx atuando em x2 dá 2x, não é isso? Então, você implicitamente associa para a derivada uma dimensão de 1 sobre x, porque derivada vezes x2 dá alguma coisa com dimensão a menos, né? Então, um Laplaciano tem dimensão de 1 sobre x, 1 sobre comprimento ao quadrado, né? E esse cara aqui tem dimensão de massa ao quadrado. Massa é uma coisa, comprimento é outra, né? Para você compatibilizar massa com comprimento, você precisa multiplicar pelas constantes adequadas. Nesse caso, as constantes adequadas são C2 sobre h cortado ao quadrado. Certo? Agora sim, faz a conta ali, bota a unidade de velocidade como metro por segundo, a unidade de massa como quilo, a unidade de h cortado como momento angular, sei lá o que é a unidade de momento angular, tá certo? E aí você vai ver que você obteve aqui um objeto que é de dimensão 1 sobre comprimento ao quadrado, direitinho, né? Então, com C e H cortado, você pode fazer essa equivalência entre comprimento e o inverso de massa, ou massa e o inverso de comprimento, tá certo? É isso que está acontecendo aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção é que essa equação que só faz sentido se você tiver C e H cortado aqui na jogada. É claro que no sistema de unidades naturais você faz C igual a 1, H cortado igual a 1 e tudo bem, né? Agora, que droga de teoria clássica de campos é essa que já tem H cortado no meio da história? Né? Então não é tão clássica assim, né? Porque na sua lagrangiana de partida você já tem um objeto que depende de H cortado. Então ali já deveria haver algum tipo de mecânica quântica embutida, né? Isso na verdade faria sentido se a gente tivesse uma teoria clássica de campos no mesmo sentido do eletromagnetismo de Maxwell para o campo escalar, mas nós não temos, né? Então a gente deixa isso, né, quieto.
Da agora em diante, nunca mais... Oi, diga. Não sei, me parece, da galera que trabalha experimentalmente, que você conseguiria obter a equivalência entre o entre o tempo e as outras dimensões, mas no caso do H cortado, eu acho que não. Né? O tempo e as outras dimensões? E se você pode dizer que o C seria adimensional? O C tem dimensão. Né? A dimensão do C é usada para levar a dimensão do tempo na dimensão de espaço. Né? Mas eu digo, se você for pensar em termos de experimento, talvez você conseguisse fazer uma equivalência entre uma coisa e outra. Então... Não, é equivalente. 1 segundo, se você multiplicar por C, é equivalente a 300 mil quilômetros. Então você pode meio que supor que é a mesma unidade. 1 segundo igual a 300 mil quilômetros, com essa fórmula que está aqui. É isso aí. Mas no caso do H cortado... Não, é uma coisa. Aqui, vamos dizer, você está procurando um comprimento, né? Então, vamos dizer, o comprimento a menos 2, típico, você está conseguindo 1 sobre não sei quantos metros, né? É essa massa vezes M2C2 sobre H2. Quer dizer, essa massa é equivalente a esse comprimento, a esse inverso de comprimento ao quadrado. É equivalente nesse sentido, né? Quer dizer, se você botar constantes naturais, né, dentro da jogada, você pode ajustar a dimensão de massa para virar a dimensão de comprimento. Tá certo? Dimensão de massa é quilo, dimensão de comprimento é metro. Tá certo? Agora, nas tais unidades naturais, quando você não escreve explicitamente nem C nem H cortado, aí você tem o direito de chamar de que dimensão de comprimento é inverso da dimensão de massa. Tá certo? Não sei se era isso que você perguntou. Porque eu fico pensando se existe, vamos supor, se o cara conseguiria eliminar... Porque o que eu penso é que você vai construir um sistema de referência. Em princípio, para efeito de medição, você pode pensar que o tempo e o espaço têm a mesma dimensão. Agora, eu não sei se o H... Que sentido você está usando a palavra dimensão aí? Porque você pode medir sempre, por causa dessa equivalência, você pode medir sempre espaço em termos de tempo, ou vice-versa. Sim. Certo? Então, talvez seja uma distinção artificial entre uma coisa e outra. A ideia é essa. Mas no caso do H cortado, não sei. A ideia é que, uma vez que você tem a luz, essa é uma distinção artificial. Justamente. No caso do H cortado, você pode dizer que é uma distinção artificial entre massa e escala de comprimento. Me parece mais estranho. A massa mais a velocidade da luz. Né? É isso mesmo. Nesse caso me parece bem estranho. Não é estranho. Isso aí. Pensa nas interações fortes, né? Lá no Meson Pi. Né? O cara propôs que o Meson Pi tinha uma massa porque ele sabia que a escala de comprimento das interações fortes tinha que ser uma certa escala de comprimento intranuclear. Então a massa já teve dentro desse papel desde a sua origem aí, né? Ali foi a primeira partícula intermediária massiva, né, que se propôs. E ela já tinha esse papel de fazer com que você tivesse uma interação que caísse com a distância muito mais rápido que uma interação sobre R. Para o Yukawa não era estranho. Para nós pode ser. Bom, olha só, onde é que a gente estava? A gente estava propondo uma lagrangiana aqui para o campo escalar livre. Essa lagrangiana foi proposta como sendo aquela ali para produzir exatamente a equação de Klein-Gordon. A equação de Klein-Gordon é uma equação linear, né? Ou seja, goza daquela belíssima propriedade que se φ1 é a solução, φ2 é a solução, φ1 mais φ2 é a solução. Né? Então a gente vai usar essa propriedade, inclusive, para construir a solução geral operatorial, né, da equação de Klein-Gordon, mais tarde, um pouquinho mais para frente. Né? Nesse momento, né, a gente pode imaginar o seguinte. Então, como é que eu resolvo, em geral, uma equação como essa? Né?
a solução, uma solução independente desse cara é um troço desse tipo. E aí Px, né? Pmi xmi. Né? Você substituir isso daqui nessa equação que está aqui, né? Você vai verificar que esse cara é a solução, contanto que P2 seja igual a M2. P2 é Pmi. Né? Certo? Então, você deveria poder superpor soluções associadas a diferentes valores de P2. Diferentes valores de Pmi, contanto que elas estivessem sujeitas ao vínculo de que P2 fosse igual a M2. Tá certo? Então, a sua solução geral, clássica, né, vamos dizer assim, dessa equação, seria uma coisa desse tipo. Uma superposição em D3P, vamos falar D4P, né? D3P fica para depois. Integral em D4P de uma certa combinação linear, vamos chamar A de P, E aí Px, mais a estrela de P, E a menos IPx. Esse estrela que está aqui, ele está de propósito, porque eu tenho um campo real, então se eu conjugar, ele tem que voltar ele mesmo. Né? Mas aqui eu tenho que colocar uma delta de P2 menos M2. Porque eu só tenho o direito de superpor essas ondas planas quando Pmi for igual a M2. Tá certo? Para um Pmi genérico que não satisfaça isso, eu não posso colocar lá, porque não é a solução da equação. Né? E as soluções em questão, elas podem estar caracterizadas por P0 maior ou P0 menor que zero. Tá certo? A gente vai singularizar um sinal do P0 especificamente. P0 maior que zero. Tá certo? Nessa história que está aqui. Porque você vê, eu estou superpondo soluções. Vamos supor que eu escolha P0 maior que zero. Então eu tenho E a IPx e tenho E a menos IPx. Então esse cara aqui pega as outras soluções onde o P0 é menor que zero. Porque a componente zero aqui está com o sinal contrário. Tá certo? Se eu não colocasse θ de P0, eu estaria contando duas vezes essas soluções que estão aí. Tá certo? Então o θ de P0 tem essa função que está aqui. Então isso daqui é uma solução mais geral dessa equação que está aí. Se você quiser uma solução de quadrado integrável, aí você impõe que aqueles coeficientes A de P e A estrela de P sejam de quadrado integrável no espaço dos P's, né? Certo? Você vê com isso que as componentes desse P não são todas independentes. Você tem P1, P2, P3, né? Você pode tomar como independentes, mas aí, se eles forem independentes, você pode escrever que o P0 é raiz quadrada, e olha que eu já estou escolhendo o sinal mais aqui, tá certo? De P vetor 2 mais M2. Então, quando eu escrever P0, P0 não é mais um cara independente, de forma nenhuma. Tá certo? Tirando isso, tirando esse vínculo, P pode ser qualquer coisa. Tá certo? O P0 vai ser sempre maior que zero dentro da minha convenção que está aqui. Maravilha. Bom, tinha mais uns 500 mil coisas para falar sobre isso daqui, mas a gente tem que ir para frente, né? Então vamos quantizar esse cara aí, né? A história toda da quantização, né, ela envolve a passagem para o espaço de momento, né? Para o espaço, para o espaço de fase, né? Onde a gente tem um momento canonicamente conjugado ao campo, né? Então, a gente sabe fazer isso na formulação lagrangiana convencional, a gente também vai saber fazer isso aqui, né? A gente pode definir um momento canonicamente conjugado ao campo φ da mesma maneira como a gente costuma definir um momento generalizado, né? Lá na teoria de
lá na física de número finito, de graus de liberdade. Né? Então é dl dq ponto. Né? No caso agora, as nossas coordenadas, entre aspas, elas são essas componentes φ de x. E eu tenho um parâmetro de evolução do mesmo jeito, eu tenho t, que eu estou singularizando. Quando eu escrevo isso daí, eu já quebro a porcaria da simetria de Lorentz toda, né? Pelo menos assim. Pelo menos eu não exibo mais essa simetria explicitamente na minha frente. Né? Eu estou escolhendo uma dessas coordenadas como uma coordenada de evolução. Né? Estou falando em relação a essa coordenada que eu estou definindo o momento canonicamente conjugado. Por que eu não faço isso em relação ao x1 ou ao x2, né? Ou ao x3? Não, estou fazendo em relação ao x0. Tá certo? Então eu defino o momento canonicamente conjugado em se tratando da lagrangiana que a gente considerou aqui. Isso daqui é especificamente φ ponto, se vocês fizerem a conta, né? Dá para ver rápido. Né? E do momento em questão, a gente pode partir para a formulação de uma densidade de hamiltoniana. Né? A nossa hamiltoniana, ela vai ser a integral d3x de uma densidade de hamiltoniana. Veja que agora eu tenho uma integral em d3x, tá certo? Só quando eu jogar essa hamiltoniana dentro da ação é que isso aí vai virar uma integral em d4x, tá certo? Da mesma forma, eu tenho também uma densidade de lagrangiana, que integrada vai me dar a lagrangiana como um todo. Só que se eu estiver trabalhando com a ação diretamente, eu não preciso desse conceito de densidade de lagrangiana. Né? Mas aqui, eu já escolhi uma das coordenadas como uma coordenada de evolução, então isso já me singulariza, de certa maneira, né, uma integração em d3x ali. E esse H, densidade hamiltoniana, ele é definido de maneira análoga ao que a gente faz, né, na mecânica de número finito de graus de liberdade. A lagrangiana é uma função de φ e é uma função de φ ponto. Só que agora φ ponto é entendido como uma função de π. Né? Então você vai usar a equação que define o π para inverter, para escrever o φ ponto como função de π. De modo que no final esse cara aqui vai ser apenas um H de φ e π. Tá certo? Então fazendo essa conta aqui explicitamente, isso daqui dá π, φ ponto é o próprio π, então dá π2, menos o lagrangiano que vai ser 1/2 de φ ponto ao quadrado, que vai ser π2, menos laplaciano não, menos gradiente de φ ao quadrado, 1/2 também, menos 1/2 de m2 φ2, não é isso? Conclusão, isso dá 1/2 de π2 mais 1/2 do gradiente de φ ao quadrado mais 1/2 de m2 φ2, certo? Característica muito boa dessa hamiltoniana, ela é limitada por baixo, tá certo? Tem uma configuração φ de x que dá o menor valor possível para essa hamiltoniana, que é φ de x igual a 0. Tá certo? Aí a hamiltoniana é 0, a densidade hamiltoniana é 0. E não tem nenhuma configuração φ de x que dê um valor menor do que 0. Né? Isso aqui é positivo definido, tá vendo? π2, gradiente de φ ao quadrado, φ2. Tá certo? Essa condição de uma hamiltoniana ser positivo definida é absolutamente fundamental numa teoria quântica. Aí não estou falando da teoria quântica de campos, não. Estou falando da teoria quântica. Né? Em qualquer teoria quântica, você precisa que a sua hamiltoniana tenha um mínimo, né? Ela tem um mínimo, para que você venha a ter um estado fundamental. Um estado de menor energia. O estado de menor energia é o santo graal da estabilidade da matéria. Né? Você quer que a matéria seja estável. Né? Então você precisa de um estado de menor energia. Você não pode ficar bombeando energia para sempre e o sistema decaindo, decaindo, decaindo e decaindo. Né?
Então, no final das contas, a gente termina com essa hamiltoniana que está aqui, né? Então a gente sabe passar do formalismo hamiltoniano, lagrangiano para o formalismo hamiltoniano, mas será que a gente sabe passar também para o formalismo de parênteses de Poisson? Que é esse que é o bom, né? Não é, a história não é, vou pegar o parênteses de Poisson e vou levar em 1 sobre H cortado nesse comutador, quantizar não é isso? Né? Quantizar é bem mais que isso, mas em tese a gente sempre usa essa receita, né? Parênteses de Poisson se transforma em 1 sobre H cortado vezes comutador. Então, eu preciso definir a história do parênteses de Poisson, né? Como é que eu faço isso? Bom, antigamente, quando eu estava lidando com as coisas normais, né, era só eu pegar o seguinte, eu tenho QI, coordenadas generalizadas, né, N coordenadas generalizadas QI, Q1, Q2, Q3, assim por diante. Então eu defino um cara que é derivada de alguma coisa em relação a Q, a QI, derivada de outra coisa em relação a P, menos o contrário, né? E somo sobre todos os is, né, desse cara. Só que agora, o número de coordenadas generalizadas que eu tenho é infinito e contínuo, tá certo? Então eu preciso derivar em relação a coordenadas generalizadas que estão indexadas por um índice contínuo. Como é que eu faço isso? Né? O que eu vou propor para vocês aqui é que a gente seja extremamente brucutu e Flintstone, né? E considere esse caso simplesmente como o caso limite da situação em que eu tinha um número discreto de variáveis dependentes, vamos dizer assim. Que meu espaço poderia até ter um número infinito, mas discreto. Não, agora tem um número infinito, mas contínuo. Eu vou grosseiramente aqui considerar que a situação é mais ou menos a mesma. E vou fazer os ajustes que eu precisar. Então, para isso, né, a gente vai para um intervalo matemático. O que a gente vai falar aqui é sobre derivada funcional. Certo? Para falar de derivada funcional, é preciso primeiro falar do funcional, né? Então, o que eu vou considerar como sendo um funcional, né? Um funcional, para mim, vai ser a generalização de uma função de muitas variáveis discretas. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma função de Q1, Q2, Qn, né? Isso é uma função aí de n variáveis, tá certo? Um funcional, f, eu vou dizer que é alguma coisa que depende de todos os valores que uma determinada função assume dentro de um certo intervalo do seu domínio, tá certo? Então, se o funcional de um certo φ, né, ele é função desse valor que a função φ assume no ponto x, desse outro valor que a mesma função φ assume no ponto x', desse outro valor que a função φ assume no ponto x2', assim por diante. Isso aqui eu vou indicar genericamente dessa forma. Tá certo? Então você vê, a diferença que está daqui para cá é que aqui eu tenho um número infinito e contínuo de variáveis. Quer dizer, essas variáveis elas não estão discretamente indexadas, elas estão continuamente indexadas. Tá certo? Tirando isso, eu vou querer generalizar as fórmulas que eu tenho, né, para derivadas, expansão em Taylor, etc. e tal, do mesmo jeito que eu faço com a teoria de número finito, ou de número discretamente indexado de variáveis. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma expansão em Taylor
dessa função que está aqui, como é que eu faria? Né? Eu diria, olha, isso aqui é f de 0, 0, 0, né? Mais df dqi, né? Em qi igual a 0 vezes qi, né? Melhor fazer assim. Para não expandir em torno de 0. Certo? Estou expandindo em torno de Q1, Q2, Qn. Né? Então isso aqui eu vou ter. Deixa eu escrever um somatório explicitamente aqui, porque tem um ganho. Né? I igual a N df dqi delta qi mais 1 sobre 2 fatorial somatório igual a 1 a n, somatório j igual a 1 a n, d2f, dqi, dqj, delta qi, delta qj, mais etc. Não é isso? Todo mundo sabe fazer uma expansão em Taylor numa função de muitas variáveis discretas, né? Então vamos tentar generalizar essa fórmula aqui para esse cara que está aqui. Né? Então, vamos supor que eu pegue o f de φ mais delta φ. Tá certo? Então, é o φ de x mais delta φ de x, é o φ de x' mais delta φ de x', é o φ de x2' mais delta φ de x2', assim por diante. Né? Então, esse cara aqui, num primeiro momento, né, eu estou confiando cegamente que a generalização é absolutamente trivial. Né? Não tem problema nenhum. Então, no primeiro momento, eu obtenho mesmo f de φ e, num segundo momento, eu tenho que obter alguma coisa que é proporcional ao delta φ de x. Né? Porque aqui vai ser proporcional ao delta qi. Né? Isso é proporcional ao delta φ de x e a constante de proporcionalidade tem que ser a derivada do objeto original em relação à coordenada em questão. Eu vou indicar essa derivada assim, df dφ de x. Tá certo? F de φ, naturalmente. Né? Subentendido, que nem aqui está subentendido, que é f de qi. Né? E eu tenho que somar sobre x, tá certo? Que nem eu somei aqui sobre os is anteriormente. Então, como eu tenho aqui uma quantidade contínua, essa soma é uma integral. Né? Se o x, por exemplo, está em 4 dimensões, é d4x. Se estiver em 2, é d2x. N, dnx, etc. e tal. Tá certo? Então, isso que está aparecendo aqui é o análogo disso que está aqui. Tá certo? Que eu tenho que ser capaz de calcular, em princípio, como uma derivada normal, comum. Tá? Se eu quiser ir para frente, né, eu vou ter duas integrais agora. Tá certo? Porque eu tenho duas somas. Eu vou ter a segunda derivada desse f em relação agora em φ de x e a φ de x', não é isso? E o delta φ de x, delta φ de x', mais etc, etc. Tá certo? Então o que eu chamo de derivada funcional, tá certo? É esse objeto que está aqui. Esse cara que está aqui. É o cara que faz exatamente o mesmo papel que uma derivada parcial faria numa função de um número discreto de variáveis. Dependente do número discreto de variáveis. Como calcular esse cara? Bom, para começar, ele é uma derivada. Então, deve satisfazer a regra de Leibniz, deve satisfazer tudo que a gente conhece como uma boa derivada.
né? Regra da cadeia, né? Também vulgarmente conhecido como regra de Chain, né? Tabela Shaw, né, professor Armando? Essa é boa. Então eu não tenho que ter medo da derivada funcional, né? A derivada funcional, por exemplo, eu diria que se eu fosse calcular a derivada funcional de um φ de x elevado a n em relação a um φ de y, tá certo? Isso daqui teria que me dar n vezes φ de x elevado a n menos 1 vezes a derivada funcional do φ de x em relação ao φ de y. Essa última parte aqui que é meio estranha, né? Eu posso dizer, não, isso aqui eu tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado. Eu não sei exatamente como é que eu generalizo essas coisas aqui. Eu sei que, por exemplo, dqi em relação a dqj é delta ij, não é isso? É 0 se i for igual a j e 1 se i for diferente de j, né? Só que aqui eu tenho variáveis contínuas, né? Variáveis contínuas eu tenho que tomar mais cuidado com elas, né? Para isso eu posso imaginar o seguinte, olha, eu vou imaginar que o meu φ de x, o valor da função no único ponto, ele é um tipo de funcional, como esse aqui. Tá certo? Esse funcional, ele pode ser escrito da maneira como eu preconizei ali atrás, como algo que depende de todos os valores da função, usando o seguinte truque. Isso aqui é o delta de x menos y, x menos y, né? Φ de y. Tá certo? Ou seja, isso daqui eu introduzo a delta como eu faria para escrever o QI como sendo somatório em J de delta IJ QJ. Tá certo? Daqui eu tiro o seguinte, se eu calcular dQI, dQJ, né, dQK, por exemplo, como é que eu faço essa derivada que está aqui? Eu vou usar as propriedades da derivada. Eu vou entrar com a derivada aqui. Derivada da soma é a soma das derivadas. Vou procurar o cara que tem coeficiente K, tá certo? Aqui dentro dessa soma, né? E vou derivar o cara em relação a K para dar 1. Então esse cara vai dar somatório em J, delta IJ, de dQJ, dQK. Aqui vai dar 0 sempre que o J for diferente de K. Quando o J for igual a K, isso aqui dá 1. Né? Então, esse cara aqui vira delta IK. Né? De uma maneira análoga, eu entro com uma derivada funcional aqui dentro, né? Seguindo as mesmas regras que eu seguiria se eu tivesse uma derivada parcial. Né? Vou procurar o cara y, que é igual ao x. E esse cara ali eu vou definir como sendo 1, no final das contas. O resto é todo mundo 0. Tá certo? O resultado que eu obtenho é que o delta φ de x em relação a um delta φ de y, por exemplo, é uma delta de x menos y. Essa é a generalização direta para uma situação contínua do que a gente tem na situação discreta. Se a gente tem essa regra, e a gente pensa na derivada funcional como sendo uma derivada parcial normal, tá certo? Olha aquele exemplo ali, derivada do φ de x elevado a n em relação a φ de y, é n φ elevado a n menos 1 dφ dy, dφ de x dφ de y. Quer dizer, você não tem segredo nenhum para calcular a derivada funcional agora. Tá certo? Esse é o único segredo que você precisa saber. Esse aqui. Tá ok? Então, por exemplo, se eu quiser calcular a derivada funcional em relação a φ de x da exponencial da integral de φ de x j de x d4x, né? Como é que eu faço isso aqui?
Isso aqui é a derivada de uma exponencial, que é a própria exponencial. Certo? Aí vem a derivada funcional do argumento, né? Então eu vou ter derivada em relação a φ de x do argumento, que é integral, vamos chamar de linha aqui, né? Para não confundir, φ de x', j de x', derivada de x'. Né? A derivada funcional em relação a φ de x vai entrar nessa soma. A integral para ela é uma soma. Tá certo? Estou somando aqui em x', eu vou entrar com a minha derivada funcional ali. Esse j de x' não tem nada a ver com φ de x. Então, para ele é uma constante. Tá certo? O que eu vou obter aqui é exponencial disso aqui, integral de φ de x' em relação a φ de x, j de x', d4x'. Tá certo? Aqui eu sim, finalmente, eu uso a minha regra. Então, outra coisa, tem que tratar a integral como soma para a derivada funcional. Tá certo? dφ de x', dφ de x é a delta de x' menos x. A delta vai matar essa integral que está aqui. E o resultado vai ser j de x exponencial do negócio original lá. Tá certo? Então, se eu tiver objetos que são funcionais, tá certo? Eu posso definir derivadas funcionais, né? Se eu tiver objetos que são funcionais, ou seja, objetos que dependem de toda a extensão dos valores da função, numa certa faixa do seu domínio. Né? Eu posso tratar a derivada funcional como uma derivada parcial, contanto que eu lembre dessa regra aqui e use todas as demais propriedades da derivada funcional como se ela fosse uma derivada parcial. Tá certo? Todo mundo agora é PhD em derivada funcional. Pronto, acabou. Né? Não se aceita mais a desculpa de eu não sei fazer derivada funcional. Agora todo mundo sabe. Então agora vamos definir um parênteses de Poisson. Tá certo? Agora a gente pode. Intervalo matemático acabou. A gente definir um parêntese de Poisson, por exemplo, entre duas grandezas, né? Dois funcionais, né? A de φ', né? D de φ'. Tá certo? A gente costuma definir lá na mecânica clássica o parêntese de Poisson em tempos iguais. Né? A razão é simples, que só em tempos iguais coordenada e momento são variáveis realmente independentes no espaço de fase. Se você deixar o tempo passar, a coordenada vira função do momento em tempos anteriores e o momento vira função da coordenada em tempos anteriores, pela evolução dinâmica do seu sistema. Né? Então você tem que definir o parêntese de Poisson em tempos iguais. A maneira de fazer isso aqui é você dizer o parêntese de Poisson em tempos iguais é o coeficiente de alguma coisa que está multiplicando a delta de x0 menos y0. Certo? Bom, e como é que eu defino esse cara aí, então? Né? Quer dizer, lá na mecânica de número finito de graus de liberdade, você define um parêntese de Poisson de A com B, A sendo uma função de QP, B sendo uma função de QP, né? Como sendo somatório em I, né? De DA, DQI, de P, DB, DPI, de T menos DA, DPI, DB, DQI, de T. Né? Observam tempos iguais aqui nessa história. Né? Aqui nós vamos procurar uma definição parecida. Né? Então,
como eu estou falando de número finito de graus de liberdade aqui, eu tenho um somatório. Quando eu passo para um número infinito, eu vou ter uma integral. Né? Eu vou ter uma integral d4x, né? De dA dφ de x, dB dπ de x, menos dA dπ de x, dB dφ de x. Tá certo? Vamos lá então, né? Como é que a gente usa isso aí para calcular, por exemplo, o parênteses de Poisson entre campo e momento, né? Canonicamente conjugado ao campo, né? Em tempos iguais. Então, isso aqui vai dar o quê? Integral d4x dφ. Aqui vamos botar uma linha, né? dφ de x', dφ de x, dπ de... Desculpa. dπ de x, x' e de y, dπ de x' menos dφ de x, dπ de x', dπ de y, dφ de x'. Aqui eu estou tendo variáveis independentes, em princípio, eu vou dizer que essa contribuição é zero. E aqui eu vou dizer que eu tenho delta de x menos x', delta de y menos x'. Né? Então isso aqui vai dar integral d4x', delta de x menos x', delta de y menos x'. Se eu faço a integral, isso aqui vira delta de x menos y. Né? E a delta de x menos y, ela é a delta 3 de x menos y, parte vetorial, né, do cara, delta de x0 menos y0. Essa é a delta 4. Certo? E daqui eu tiro esse objeto que está aqui. Ó. Certo? Esse cara, no tempo x0 igual ao tempo y0, é delta 3 de x menos y. Aí você pode, se você quiser, você pode escrever ele assim. Então aprendemos a calcular parênteses de Poisson, tá certo? Na nossa teoria clássica de campos. A gente tem parênteses de Poisson calculados aí. Φ é delta, vocês podem ver que Φ vai ser zero, né? Π vai ser zero. E a partir desses parênteses de Poisson básicos, você pode calcular todos os outros usando as propriedades de parênteses de Poisson, que são análogas às propriedades do computador. Né? Simétrico, tem aquela distributividade estranha lá, aquela coisa toda. Né? Então, maravilha. Se eu tenho parênteses de Poisson, agora eu estou na boca para quantizar, né, o meu sistema. Né? Agora eu posso dizer o que vai ser a quantização. Né? A quantização vai representar o seguinte: o meu objeto, vamos continuar representando x0, x1, x2, x3 por x, né? O meu campo clássico φ de x vai virar um operador φ de x. Esse chapeuzinho vai sair fora, né, da notação daqui a pouco.
Ele está só aqui nesse momento para ninguém confundir, né? O meu momento clássico π de x vai virar um operador também. E tem uma coisa importantíssima, né, nas regras de quantização. As regras de quantização dizem que parênteses de Poisson tem que virar 1 sobre IH cortado comutador. Então, olha só. O que der o parênteses de Poisson, que tipo de variável dinâmica ele fornecer, né, 1 sobre IH cortado comutador vai estar associado com um operador que, por sua vez, está associado com essa variável dinâmica. Então, você vê, se o parênteses de Poisson de φ com π em tempos iguais é delta, então eu vou dizer que 1 sobre IH cortado comutador do φ chapéu que eu já estou fazendo x0 igual a y0, tem que ser exatamente igual ao delta de novo. Então, se eu pego e passo o IH cortado lá para o outro lado, e faço H cortado igual a 1, né? É essa relação que eu tenho que obter na definição desses operadores. Tem um comentário aqui para ser feito aqui que é, não sei se todo mundo já prestou atenção nisso. Isso aí é uma reflexão que a gente pode fazer no ponto de vista da mecânica quântica não relativista, sem problema nenhum. Mas ela não é exclusiva da mecânica quântica relativista ou da teoria de campos, nem nada, né? Mas o que define que operadores vão ser esses aqui é essa álgebra. Esses operadores, φ chapéu, π chapéu, eles vão ser